Prezados telespectadores, aqui estamos novamente com o nosso programa Saúde e Companhia. Como sempre, nós temos um convidado. Hoje temos a ausência do Dr. Renato. Ele está numa missão em São Paulo, numa tese de livre docência. E assim eu estou aqui hoje com a doutora Patrícia Cury. A doutora Patrícia, ela é patologista. Isso é, depois vocês vão saber certinho o que é um patologista. A doutora Patrícia, ela trabalhou muitos anos no INCOR, em São Paulo, todos conhecem. É uma excelente patologista, das melhores que eu conheci. Ela tem uma formação muito sólida e ela veio para somar. Hoje ela está como diretora da Uniceres, no curso de Medicina, e ela vai falar para a gente desta nova proposta de ensino médico aqui. Mas eu não vou deixar de que ela fale um pouco sobre patologia também, porque ela é super especialista nisso e pode nos orientar um pouquinho. Então, doutora Patrícia, muito boa tarde, seja bem-vinda. E o que a moveu para vir para Rio Preto? Isso é que eu pergunto, porque você veio 2 vezes para cá. Veio primeiro para a FAMERP, onde nos ajudou muito, trabalhamos juntos lá na pós-graduação. A Patrícia é especial, muito especial, uma interação com os alunos espetacular, e ela tem mais uma propriedade. Ela é muito relacionada com cuidados paliativos com os pacientes, e então ela tem bastante coisa para falar para a gente. Comecemos então de trás para frente. Vamos começar da Uniceres e depois nós vamos para as coisas mais antigas. Então, tá bom. Bom, boa tarde, senhor, boa tarde a todos. O que me moveu vir para cá as 2 vezes é o desafio de fazer uma tarefa nova, uma construção nova. Então, agora foi o desafio que o doutor Tufiamba me convidou. Eu estava em São Paulo, me convidou se eu não teria interesse de coordenar o curso de medicina da FACERES. E aí eu pensei, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque eu sempre achei interessante a metodologia PBL, que é metodologia ativa, e eu já tinha tido contato, não na faculdade, mas em trabalhos, e eu falei, deve ser muito interessante fazer. Então o desafio me fez voltar para cá, e é uma cidade que eu gosto muito. A doutora Patrícia tinha vindo para cá para fazer realmente patologia lá na FAMERP, e agora ela está na Uniceres, mas ela continua com a gente lá na FAMERP, na pós-graduação. Eu te pergunto, agora a FACERES já está no 4º ano, né? Está começando o 5º ano, começando o internato. Terminou o 4º. Terminou o 4º. Então, e o que você me fala do aproveitamento dos alunos? Como é que foi o relacionamento? Você agora já tem uma grande experiência, né, Patrícia? São já 4 anos de vivência com esses alunos, né, que são muito dedicados, especiais. O que você está sentindo nesse período novo, né? Porque nós tivemos um grande crescimento no número de faculdades de medicina, mas algumas são boas e as outras são ruins. As nossas, por sorte, são muito boas. É verdade. O começo do curso é sempre um desafio, porque o aluno está acostumado com um estilo de sentar e só receber informações. E dentro da metodologia ativa, que é uma coisa que é uma exigência até do governo, mas eu acredito muito, você não fica só sentado ouvindo, você tem que ser ativo na busca do conhecimento, o aluno que vai atrás do conhecimento. Então isso no começo, quando a gente estruturou o curso, é mais difícil para os professores, parece muito fácil, mas difícil. Não é, mas é muito mais fácil sentar do que você ajudar o aluno a se desenvolver, é muito mais fácil você chegar e já jogar a matéria. Então foi difícil para os alunos, foi difícil para os professores, mas à medida que o tempo vai passando, a gente percebe que os alunos, eles começam a entender qual que é o propósito e se sentindo melhores, mais capacitados de ir em frente. Quanto tempo demora, Patrícia, para que eles entendam esse novo mecanismo de aprendizado e ensino? Eu sempre falo isso, é o aluno que aprende, a gente procura facilitar a vida dele, mas o aprendizado é uma coisa ativa, na verdade. Eu falo, gasta ATP, né? É verdade. Gasta energia para poder aprender, não tem solução.
Então, como você sente assim, quanto tempo demora, porque ele vem acostumado com, sei lá, com o colégio, depois vem acostumado com o cursinho, que é pior ainda, né? Uma parte deles tem mais que 2 ou 3 anos verdade. de cursinho, em que realmente um fala e todo mundo ouve, não é verdade? Não tem nada de que o aluno participe. Então, como é que você sente? Quanto tempo demora para que os alunos, né, que são jovens, eles demoram para poder começar a entender essa mudança? Olha, pelo menos uns 2 meses, que é o primeiro módulo que a gente fala Introdução à Medicina, que a gente trabalha com eles explicando um pouco do assunto. E o que eles sentem? Que, associado com a metodologia ativa, sempre a gente tem uma inserção precoce do aluno nas redes. Então, aí eles começam, ao mesmo tempo que eles estão angustiados, de não estou mais sentado, quando eles começam a ver que já estão indo cedo, na 3ª semana de aula, eles já estão indo para uma OBS, e aí eles acham aquilo muito interessante, aí dá mais vontade de aprender. Então, por isso que não leva tanto tempo para eles se acomodarem, porque eles percebem que, nossa, isso daqui é muito diferente, mas ao mesmo tempo eu estou me sentindo mais médico mais cedo. Então, assim, então, depois acho que isso é uma coisa importante. Assim, no currículo convencional, você teve isso também, a gente começava com anatomia, histologia, aquelas coisas clássicas, né, que vem desde o tempo do Hipócrates. Mas, agora, como é que a gente começa o curso? São coisas novas. Como é que se gerencia um curso desde o começo, quando a gente sempre esteve acostumado a estudar anatomia, histologia, depois no 2º ano patologia e aí por diante, era muito clássico isso aí. Isso vai ficar para o próximo bloco, porque nós já terminamos o primeiro. Mas você não saia daí não, telespectador, porque nós voltamos já já. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos voltando com Saúde e Companhia. Hoje temos aqui a doutora Patrícia Cury, que é uma educadora, e nós vamos falar agora como é que é essa transição do aluno para que ele comece a ser médico desde o 1º ano da faculdade. Uma coisa completamente diferente daquilo que eu estudei, que a doutora Patrícia também estudou. A gente tinha coisa muito clássica, desde o começo a gente começava com anatomia, em vez de cuidar de doente, a gente cuidava de morto, né? O que estava errado. Então, Patrícia, explica para a gente como que é essa coisa de introdução à medicina e o aluno vai para o campo quase que imediatamente. O curso tem 4 grandes troncos. Então, um deles é a tutoria, que é o grande tronco do curso, que você tem discussão de problemas, basicamente, de casos clínicos que desenvolvem. Então, por módulos a gente trabalha. Então, tem o primeiro módulo, como eu falei, Introdução à Medicina. Aí, então, essa introdução à medicina é mais assim, a história um pouco da medicina, começa com discussões de caso, assim, um aluno que entrou um aluno que entrou numa faculdade de PBL, como é que fez, e aí você tem um casinho, aí você discute em 2 etapas, no começo da semana você vai discutir o assunto daquele caso, aí os alunos têm 12 passos. O caso seria o quê? Uma pneumonia, por exemplo? Mas não assim, só uma pneumonia. Por exemplo, uma paciente que chegou com uma falta de ar, uma dispneia, foi para o hospital, foi para o UBS e lá ela foi tratada. Aí o aluno tem, num primeiro momento, é um grupo, sempre a gente trabalha em pequenos grupos com um tutor, e aí... Quantos são? De 10 a 12 alunos. Isso aí. Então, praticamente o curso todo de 10 a 12 alunos, e até em alguns momentos, quando vai para a rede, são 6 alunos, então menor ainda. Então, são e o tutor tem que ser um especialista naquela área ou não? Ele é um médico ou não médico? Médico ou não médico. Na verdade, ele tem que orientar, ele tem todo o problema com ele, é um grupo de tutores, e eles têm os objetivos de compreensão
que ele sabe que é aonde o aluno tem que chegar. Tem uma espécie de um barema que a gente chama, né? Tem que ter uma sequência onde o aluno tem que chegar. Isso. E aí tem os 12 passos da tutoria. Então, primeira coisa, eles olham o problema, aí eles vão ver quais são as palavras que eles desconhecem. Na medicina tem muitos termos, são desconhecidos. Aqui na televisão a gente tem muito esse problema, né, Patrícia? Porque a gente fala em patologia, já é depois você vai explicar para o pessoal o que é patologia, como introduzir. Na televisão você tem que traduzir tudo aquilo em palavras que o nosso telespectador, que é muito atento, etc., ele possa entender, né? Então, as palavras são importantes, eu acho que isso é importante. Então, o aluno vai se acostumando com as palavras têm força, né? Isso. E aí a gente tem um dicionário médico no começo, então vai falar, por exemplo, a paciente teve dispneia. Aí o aluno fala, o que é dispneia? Vai no dicionário ver, é uma falta de ar. Então, eles aprendem os termos técnicos que tem. E aí no dicionário ou pode ser no computador? Pode ser. Hoje em dia a gente tem os dois, tem o dicionário e o computador. O aluno prefere mais fácil o computador, para a gente ver, a gente busca assim que seja uma coisa mais, um termo mais técnico mesmo, né? Até depois eu vou falar do computador, que é uma outra disciplina que a gente usa para ajudar. Então aí o aluno vai ver o que ele precisa estudar nesse primeiro momento. Então eu vou ver que eu tenho que estudar pneumonia e o tutor vai orientando para ver se realmente tudo aquilo está lá. Se ele fala, não, na verdade eu acho que eu tenho que estudar, os alunos discutem, a gente tem que estudar uma outra doença, por exemplo, dor de cabeça. Aí o tutor fala, não, isso daqui não é no momento agora, vamos focar. Então ele só orienta e deixa os alunos, eles fazem uma série de perguntas, fazem um fluxograma para ver o que tem que trabalhar entre os alunos, e aí depois, isso é no começo da semana. Aí no meio da semana, o que ele vai ter? Ele tem uma cadeira que chama morfofuncional. O que é o morfofuncional, esse componente? São as áreas básicas todas juntas. Então, o que você tem? Anatomia, histologia, fisiologia, tudo junto. Então, você vai ter, por exemplo, ele vai ter os professores das áreas básicas que estão mostrando, por exemplo, a anatomia do pulmão, ao mesmo tempo que mostra a histologia do pulmão e ao mesmo tempo que mostra a fisiologia do pulmão. Muitas vezes. E são vários professores ou um só? Não, vários professores. Vários professores. Sempre tem mais de um professor por sala e orientando. Aí eles têm Aí é uma sala, é o conjunto dos alunos. O conjunto dos alunos, divide-se em 2 turmas, são turmas de 60, divide com 2 professores em cada sala e vai ter sempre com um roteiro de estudos, não é apostila com todo o conteúdo, é roteiro para ver o que ele tem que estudar. Ele tem que saber onde ficam os brônquios, tem que saber a anatomia do brônquio, a histologia do brônquio. Então o aluno busca... Só para o telespectador saber, o brônquio é o canudo que vai, o ar que vai para o pulmão, tá? É desse jeito que a gente fala. Mas é ótimo. Escuta, bom, isso aí é feito usa-se bastante imagem ou é muito... A gente tem desde imagens de radiografias até peças, né? Bastante peças. A maioria das peças hoje em dia são sintéticas, são peças humanas. A gente tem um pouco de peças humanas, mas não tem muito. Hoje em dia se usa mais as peças sintéticas. E aí depois a gente... eles têm isso daí, discute isso daí. A gente tem a bibliografia que deu para eles. Então, isso aqui é importante e vai ficar para o próximo bloco. Onde que os alunos estudam, porque afinal de contas o professor que está lá está para orientá-los, ele não é obrigado a saber todas as coisas, então são dadas referências para os alunos onde eles podem estudar. Isso é muito, muito interessante. E depois, Patrícia, fica agora já uma pergunta muito importante, duas que nós vamos indo para o terceiro bloco, duas coisas muito importantes para a gente tratar aqui. Primeiro, da UBS que a Faceres está fazendo, né, e vai inaugurar brevemente. E segunda coisa, eu quero que você fale um pouco do laboratório de habilidades, que é uma coisa nova na medicina e que vai nos ajudar muito. Mas você não saia daí que nós estamos voltando já já. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem.
Grandes relações marcam nossa vida. Por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos voltando novamente com o nosso terceiro bloco. A gente já convidou a professora Patrícia para que ela volte aqui, porque ela tem toda uma outra história para contar para a gente. Ela se dedicou a cuidados paliativos também. Ela foi para a Índia, foi para o Paquistão, ela morou acho que 3 meses lá em Calcutá. Eu fiquei uma semana lá, já fiquei meio atrapalhado. Ela ficou... Quantos meses você ficou no Paquistão? Em Calcutá. 2 meses. 2 meses em Calcutá, olha, eu não desejo para ninguém. Mas a Patrícia aproveitou muito lá, veio com uma bagagem enorme. Os alunos adoram a professora Patrícia. Bom, mas nós estávamos falando, a pergunta que ficou no ar aí, Patrícia, foi a respeito da UBS, que é uma coisa nova, absolutamente nova aqui em Rio Preto e no Brasil. A Faceres está construindo, está terminando, vai ser inaugurado semana que vem, um centro de atenção à saúde familiar, com as 4 grandes áreas para os alunos e a população local. Então vão ser os nossos preceptores, junto com os alunos que vão fazer atendimento no local, que vai ser na... Onde que é? Então vamos contar, porque já vai ter uma fila lá, se Deus quiser. Vai ser ao lado da UBS Santo Antônio. A gente é ligado com a UBS Santo Antônio, é uma parceria entre a faculdade e a prefeitura. Vão ser 6 consultórios. 6 consultórios. De clínica, 6 de pediatria, 6 de ginecologia obstetrícia e 6 de cirurgia. E a gente também vai fazer atendimentos em oftalmologia, por exemplo, para atender a população, por exemplo, para usar óculos, né? Que tem uma demanda muito grande, reprimida, e então é uma maneira de diagnóstico também, de catarata, etc. A gente não é um trabalho, não vai ser de alta complexidade, então sim, principalmente o que precisa muito agora que a gente sabe as coisas mais simples. Fazer uma refletometria já vai dar para saber se o indivíduo tem catarata, etc. Fundo já fica de olho, outras coisas que a gente precisa bastante. Então, Patrícia, bom, a gente teria tanta coisa para falar. Eu não sei por que não se dá mais aula de fundo de olho, Patrícia. Se eu tivesse que dar um conselho, olha, fundo de olho assim, não é difícil, é relativamente fácil. Para quem está experiente, não precisa nem dilatar a pupila, e o médico vai lá e consegue enxergar o fundo de olho. Ele enxerga a alma do doente, você concorda? Verdade. Dá para saber se tem aterosclerose, dá para saber se tem diabetes, dá para saber se tem mais coisas, né? Dá para saber se tem edema, se tem insuficiência cardíaca, porque fica inchado. Olha, é um negócio assim, é um espelho da alma, velho. E que bom. Então, eu não imaginava que tivesse assim em todos esses departamentos. A pequena cirurgia vai ser o quê? Vai ser pequenas cirurgias ambulatoriais com anestesia local, então são coisas simples que vai ter. A gente vai ter atendimento, tem vários cirurgiões, inclusive dermatologistas, que vão estar atendendo para essas lesões. E a gente vai ver no decorrer a demanda, como é que vai ser. Sim, mas vai poder atender certas urgências de, sei lá, sutura, etc. Não, urgências não. O ambulatório não é de urgência. A urgência tem a UPA ao lado, que é do lado, que vai ser. Então não é serviço de urgência. Vai ser usada também, não? Não por nós. A gente trabalha em outra UPA, na UPA Norte. No momento não. Mas tem a UPA Norte? Tem a UPA Norte. Seria bom se pudesse juntar com o Santo Antônio, né? Escuta, Patrícia, e a outra coisa que eu queria ficar nessa vez que você está aqui é a respeito do laboratório de habilidades. Eu sou entusiasta com o laboratório de habilidades, eu acho que depois que veio a computação, etc., o laboratório de habilidades é um avanço grande na medicina. Explica um pouquinho para o nosso telespectador, que é muito curioso, ele quer saber as coisas. Explica um pouquinho para a gente. Laboratório de habilidades, a gente trabalha com bonecos de mais simples a mais complexos desde o primeiro semestre, para que os alunos treinem, antes de treinar no ser humano, treinem nos objetos, nos bonecos. São manequins, né? Manequim que nem parecido com o manequim que tem na loja de vender roupa. Isso. Só que eles têm uma tecnologia enorme, todos eles estão cheios de computador dentro dele, não é verdade? O aluno passa
desde o mais simples, quando chega nas simulações, que a gente fala de situações reais com bonecos mais complexos, a gente tem bonecos de adultos e de crianças mais complexos, eles passam mais de um ano antes de partir para o atendimento. Então vamos dar um exemplo aqui para os alunos. Por exemplo, você e eu tivemos que aprender a ausculta do coração, por exemplo, indo lá no doente. O doente sabia mais que a gente, né? O doente falou, olha, doutora, é assim, é assado. É mais para cá, é mais para cá que ouve. É mais para cá que ouve, olha, eu tenho uma estenose mitral, então o sopro é diastólico, eles falavam para a gente, é uma beleza, né? Verdade. Bom, isso aí pode ser feito no simulado. E você pode, antes, eles têm desde o simulado simples, que eles começam a ver como são as auscultas, os diferentes, então mesmo o boneco que faz diferentes auscultas, isso no primeiro momento para conhecer, eles fazem isso no segundo ano, depois no quarto ano tem situações clínicas reais, que aí você tem que interagir. Você interage, aí o paciente cai a pressão, sobe a pressão, tem uma taquicardia, que é o coração bater mais rápido, aí pede exame, não pede, então os professores ficam atrás, no local falando escondido para um dos integrantes lá dentro e pega exame, mostra a radiografia, então simula uma situação real. E aí o boneco faz tudo, o boneco fala, faz um monte de coisa. Eu tenho que dizer uma coisa aqui, nós estamos terminando esse bloco, infelizmente, mas assim, a aviação só foi para frente depois que começou a simulação. E a medicina está procurando isso. Em todos os setores, desde o ensino até a prática verdadeira. O centro cirúrgico hoje, o cirurgião ele tem que passar por esse tipo de treinamento e ele tem que fazer uma coisa que é importantíssima, que é o checklist, que é uma coisa que você faz automaticamente no manequim, senão ele não funciona, não é verdade? Então, eu acho que é um progresso. Existe, assim, uma certa crítica, o pessoal fala, não, esse aí vai treinar em boneco, como é que ele vai tratar de gente? Calma! O piloto também, ele aprende lá no simulador, aí ele sabe o que fazer no momento em que surja o problema. Lá ele pode errar, né? E pode errar. Ele pode ouvir o dia inteiro, a noite inteira, o manequim não vai cansar, não é verdade? É só você ligá-lo que ele vai funcionar. Bom, nós estamos chegando ao final, Patrícia, você vai voltar muitas vezes aqui, porque eu acho que é importante para a população saber que o médico de amanhã vai ser melhor que o médico de hoje. Eu tenho certeza, e a gente tem sempre que deixar uma herança melhor para o nosso descendente, né? Nós queremos evoluir, o mundo está evoluindo. Eu quero que você deixe uma mensagem aí, provavelmente de esperança. Eu quero que você deixe uma mensagem, de preferência que seja de esperança, e o que você acha desses alunos que já estão no 5º ano, mais um ano, eles estarão no 6º, e depois, possivelmente, esse aluno vai sair preparado para ir para uma UBS, etc., não ainda para ser um cirurgião, para ser um especialista, mas ele está pronto para ser um médico. É isso? É isso. O curso ele dá as ferramentas para o aluno depois se desenvolver, que a gente sabe que o curso não acaba em 6 anos. Não. Então não adianta a gente só decorar os assuntos, ele tem que dar ferramenta para ele buscar e ter capacidade de ir atrás e ter segurança. Então a gente treina para ele poder desenvolver e ele sabe onde buscar a informação, como avaliar e principalmente dar o senso crítico para ajudar a treinar, eles se capacitarem a ter senso crítico para diferentes situações. Então, nós estamos terminando esse programa. Eu queria agradecer profundamente a minha amiga Patrícia Cury. Ela é uma pessoa admirável, vocês já viram como ela se expressa com muita clareza, e ela vai voltar muitas vezes, que eu quero que ela conte toda a experiência que ela teve na Índia e foi Paquistão? Não, Sri Lanka. A Sri Lanka, mais bonito ainda. Mas ela ainda vai para o Paquistão, vocês vão ver só esperar. Tá bom? Então, até a próxima semana, nós estaremos aqui novamente. Enquanto isso, você curta o nosso programa tvriopreto.tv em qualquer smartphone, em qualquer computador. Ou no canal 7, aqui em Rio Preto.